Olá, e bem-vindos à 10ª aula do nosso curso complementar de NR10, especialmente desenvolvido para você que atua ou interage com o Sistema Elétrico de Potência, o SEP. Hoje, nosso foco é um pilar fundamental da segurança em ambientes de alta tensão e grandes instalações elétricas, os Sistemas de Proteção Coletiva, ou EPCs. No complexo cenário da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, a eletricidade, embora indispensável, apresenta riscos elevados, especialmente em situações de trabalho em proximidade ou intervenção direta em instalações energizadas. E a melhor forma de prevenir acidentes, principalmente os mais graves, com risco de morte ou lesões permanentes, é adotar medidas de controle eficazes. É exatamente nesse ponto que os EPCs demonstram sua importância crucial. A NR10 deixa claro que, sempre que houver intervenção em instalações elétricas, as medidas de proteção coletiva devem ser planejadas e implementadas como prioridade. Existe uma hierarquia quando falamos de controle de riscos. No topo, temos a eliminação e a substituição do perigo, que são medidas altamente eficazes. Mas, na prática, a maioria das ações se concentra nos chamados controles de engenharia, justamente onde estão inseridos os EPCs. Apenas quando essas medidas não são suficientes ou viáveis, é que se recorre ao uso dos equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. Entre todas as medidas de proteção coletiva, uma se destaca como prioridade máxima: a desenergização elétrica. Ela consiste em um conjunto de ações organizadas e controladas, com o objetivo de garantir que o ponto onde será feita a intervenção esteja realmente livre de tensão, do início ao fim do trabalho. Mas mesmo quando desenergizado, o sistema elétrico de potência pode apresentar riscos residuais, como reenergização acidental, induções eletromagnéticas ou descargas atmosféricas. Por isso, é essencial que esse processo siga uma sequência rigorosa de 6 etapas. Tudo começa com o seccionamento, que é a interrupção completa do circuito elétrico. No SEP, isso envolve a abertura de chaves seccionadoras ou disjuntores apropriados, seja de forma manual ou automatizada, considerando o nível de tensão da instalação. A segunda etapa é o impedimento de reenergização, e aqui entram os travamentos mecânicos, como cadeados e dispositivos de bloqueio. Em ambientes de alta tensão, onde mais de uma equipe pode atuar, cada trabalhador deve aplicar o seu próprio cadeado. Isso garante que a energia só volte quando o último profissional concluir sua atividade. É obrigatória também a interrupção de qualquer religamento automático do sistema, porque, em caso de falha, ele pode tentar religar sozinho, colocando em risco quem estiver trabalhando. Depois disso, temos a verificação da ausência de tensão. Esse passo é indispensável. O circuito deve ser testado com um detector apropriado em todas as fases. Comprovada a ausência de tensão, partimos para a instalação do aterramento temporário com equipotencialização. Essa medida é de extrema importância no SEP, pois protege contra descargas acidentais, induções e até mesmo raios. O aterramento deve ser instalado tanto a montante quanto a jusante do ponto de trabalho, garantindo que todos os condutores fiquem no mesmo potencial elétrico. O kit de aterramento inclui bastão isolante, grampos, cabos flexíveis de cobre e deve ser conectado à malha de aterramento da subestação ou ao solo, por meio de haste ou trado. Na sequência, é preciso proteger os elementos que continuam energizados e estão dentro da zona controlada. Isso pode incluir barreiras, coberturas isolantes ou segregações físicas, garantindo que ninguém se aproxime de partes ainda ativas. Por fim, instalamos a sinalização de impedimento de reenergização. Cartões, etiquetas e placas devem indicar claramente que o circuito está desenergizado, informando quem é o responsável pela liberação e o motivo da intervenção.
Essa sinalização deve ser visível a todos os envolvidos, mas a proteção coletiva no CEP não se resume à desenergização. Outras medidas são igualmente essenciais. Um bom exemplo é a isolação das partes vivas, feita com materiais específicos, como mantas e tapetes dielétricos, projetados para suportar altos níveis de tensão. Esses materiais precisam ser bem conservados, inspecionados a cada uso e testados anualmente para garantir que estão em perfeitas condições. Também utilizamos barreiras e obstáculos físicos, como tampas de painéis, divisórias ou telas de proteção. Em ambientes como pátios de subestações ou salas de comando, essas barreiras devem impedir o acesso de pessoas não autorizadas e estar sempre sinalizadas. A sinalização de segurança, aliás, é outro elemento indispensável. No CEP, ela orienta, avisa e alerta sobre riscos e condições perigosas. Deve identificar circuitos, travamentos, áreas restritas e situações de impedimento de energização, sempre com símbolos, cores e formatos padronizados. É comum o uso de fitas, cones, bandeirolas, placas e grades metálicas dobráveis. Frases como perigo de morte, alta tensão, precisam ser visíveis e respeitadas por todos. Outra medida coletiva importante é o sistema de seccionamento automático de alimentação. São dispositivos como os DRs, que desligam automaticamente o circuito ao identificar uma corrente de fuga, protegendo contra choques, arcos elétricos, sobretemperatura ou curto-circuito. E, claro, não podemos esquecer do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, o SPDA. Todas as instalações e canteiros de obra do ECEP devem ser protegidos contra raios, conforme a norma ABNT-NBR 5419. O SPDA é composto por captores, condutores de descida e aterramento, e sua função é desviar a descarga atmosférica com segurança até o solo, evitando danos e acidentes. Agora, vale reforçar que a aplicação de todas essas medidas não depende só da empresa ou só do trabalhador. É uma responsabilidade compartilhada. As empresas que atuam em instalações do CEP ou que possuem carga instalada superior a 75 kW têm a obrigação de manter o prontuário das instalações elétricas, o PIE, sempre atualizado. Esse documento deve conter procedimentos de segurança, registros de inspeções, especificações de EPCs e EPIs, resultados de testes elétricos e todas as certificações técnicas necessárias. Além disso, é preciso oferecer capacitação adequada e garantir que apenas profissionais habilitados, capacitados e formalmente autorizados atuem em áreas energizadas ou com potencial de risco elétrico. Já o trabalhador deve cumprir rigorosamente os procedimentos de segurança, comunicar imediatamente qualquer situação de risco, recusar tarefas que representem ameaça grave e iminente e jamais usar adornos metálicos, como anéis, colares ou relógios, durante as atividades. Em resumo, os riscos inerentes ao sistema elétrico de potência, como contato direto com partes energizadas, induções eletromagnéticas, descargas atmosféricas e eletricidade estática, podem ser controlados com eficácia por meio de uma abordagem sistemática de proteção coletiva. A desenergização completa, o aterramento temporário com equipotencialização e o uso correto dos EPCs são as medidas mais eficazes e devem ser aplicadas com rigor e responsabilidade. Com isso, encerramos nossa aula de hoje. Compreender e aplicar os sistemas de proteção coletiva no CEP não é apenas uma exigência legal, mas sim um compromisso com a vida e a integridade de todos que atuam nesse setor tão essencial. Na próxima aula, vamos aprofundar nosso conhecimento sobre os equipamentos de proteção individual e entender como eles complementam e jamais substituem as medidas coletivas. Até lá, continue se cuidando e priorizando a segurança em todas as suas atividades.